Hoje, Avenida Brasil traz um capítulo eletrizante. Jorginho perde completamente a confiança em Nina e ameaça revelar um segredo que pode destruir seus planos para sempre. Enquanto isso, Tufão continua cada vez mais perto da verdade sobre Rita. Janaína toma coragem para denunciar Max e Lúcio, e uma briga explosiva promete abalar a mansão. Mas o pior ainda está por acontecer. O capítulo de hoje está repleto de emoção, revelações e reviravoltas. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha conferir todos os detalhes. Depois dos acontecimentos dos últimos dias, Jorginho já não consegue mais encontrar paz. Desde que viu Nina ao lado de Max, uma mistura de tristeza, raiva e decepção tomou conta de seu coração. Ele tenta acreditar que existe alguma explicação para tudo aquilo, mas a imagem dos dois juntos não sai de sua cabeça. Enquanto caminha sozinho, ele relembra cada momento vivido ao lado de Nina. Recorda as promessas, os olhares, o carinho e a confiança que depositou nela. Quanto mais pensa, mais sente que pode ter sido enganado. Sem conseguir suportar aquela dúvida, Jorginho decide procurar Nina imediatamente. Quando finalmente os dois ficam frente a frente, o clima é completamente diferente de todas as conversas que já tiveram. Nina percebe logo pelo olhar do rapaz que algo muito grave aconteceu. Ela tenta sorrir, mas o sorriso desaparece quando vê a expressão fria de Jorginho. Antes mesmo que ela diga qualquer palavra, ele pergunta diretamente por que ela estava com Max. Nina fica completamente surpresa. Por alguns segundos, ela permanece em silêncio. Seu coração acelera. Ela entende imediatamente que Jorginho viu os dois juntos. Tentando manter a calma, Nina diz que tudo aquilo tem uma explicação. Mas Jorginho já não demonstra a menor disposição para ouvir. Tomado pela revolta, ele afirma que nunca imaginou que justamente ela pudesse escondê-lo uma verdade tão importante. Segundo ele, todas as atitudes de Nina nos últimos dias agora fazem sentido. Ela desaparecia sem explicar. Inventava desculpas. Mudava de assunto sempre que Max era mencionado. Na cabeça de Jorginho, tudo isso passou a parecer uma enorme mentira. Nina tenta interrompê-lo diversas vezes. Ela diz que não pode revelar toda a verdade naquele momento. Pede apenas que ele confie nela mais uma vez. Mas essas palavras só aumentam ainda mais a irritação de Jorginho. Ele responde que confiança é algo que precisa ser conquistado. E, naquele instante, sente que perdeu completamente a confiança na mulher que ama. Sem conseguir controlar a emoção, Nina deixa escapar algumas lágrimas. Ela sabe que basta contar tudo sobre sua vingança para esclarecer a situação. Mas também sabe que, se fizer isso antes da hora, anos de planejamento poderão ir por água abaixo. É um dos momentos mais difíceis de toda a sua vida. Ela precisa escolher entre proteger seu plano ou salvar o amor de Jorginho. Enquanto Nina tenta encontrar uma saída, Jorginho faz uma ameaça que a deixa completamente desesperada. Ele diz que não ficará mais calado. Afirma que contará tudo para Tufão. Também fará questão de avisar toda a família sobre o comportamento estranho dela. Ao ouvir aquelas palavras, Nina sente o chão desaparecer sob seus pés. Ela tenta impedir que Jorginho vá embora. Segura seu braço. Implora por mais alguns minutos. Mas ele se solta e vai embora sem olhar para trás. Enquanto isso, outro personagem continua sendo atormentado pelas dúvidas. Tufão não consegue esquecer tudo que ouviu de Lucinda nos últimos dias. Existe alguma ligação entre Rita, Jorginho e Carminha. Ele sente isso. Mas ainda não consegue enxergar toda a verdade. Por isso toma uma decisão importante. Voltará ao lixão. Mais uma vez. Ele acredita que Lucinda finalmente contará aquilo que vem escondendo durante tantos anos. Sem imaginar, Tufão parte exatamente no momento em que Nina também decide procurar Lucinda. Os dois seguem para o mesmo lugar. O destino parece brincar novamente com aquela história. Nina chega primeiro. Ao encontrar Lucinda, desabafa completamente. Conta que Jorginho descobriu seu encontro com Max. Diz que tudo está fugindo do controle.
Lucinda tenta acalmá-la. Afirma que ainda existe esperança, mas alerta que cada novo acontecimento aproxima perigosamente a revelação de todos os segredos. Poucos minutos depois, Tufão chega ao lixão. Nina percebe sua chegada de longe. Assustada, consegue sair pelos fundos antes que ele a veja. Mais uma vez, os dois passam por muito pouco de um encontro que poderia mudar completamente a história da novela. Tufão entra na casa de Lucinda decidido a conseguir respostas. Ele fala com sinceridade. Diz que sente estar vivendo cercado por mentiras. Afirma que não suporta mais ver Jorginho sofrendo sem entender o motivo. Lucinda ouve cada palavra em silêncio. Seu olhar demonstra sofrimento. Ela conhece toda a verdade, mas também sabe que revelá-la naquele momento poderá destruir definitivamente a família que tentou proteger durante tantos anos. Enquanto isso, Débora continua extremamente preocupada com Jorginho. Ela percebe que ele anda distante, mais agressivo, muito diferente do rapaz alegre que conheceu. Mesmo sem saber exatamente o motivo, sente que alguma coisa muito séria está acontecendo. Na casa de Mona Lisa, o clima também é de tristeza. Depois de tantas mudanças em sua vida, Mona Lisa sente um enorme vazio. Ela tenta disfarçar sua solidão, mas acaba confessando para Olenka que não quer ficar sozinha. A amiga imediatamente percebe o sofrimento de Mona Lisa e promete permanecer ao seu lado durante aquele momento tão difícil. Enquanto isso, na mansão, Max demonstra um comportamento cada vez mais agressivo. Sua relação com Carminha já não é mais a mesma. As discussões se tornam constantes. Os dois trocam acusações. E fica evidente que aquela parceria construída durante tantos anos começa a apresentar rachaduras profundas. Carminha percebe que Max anda diferente. Mais frio. Mais distante. Mais nervoso. Sem perceber, uma nova desconfiança começa a surgir em sua cabeça. Enquanto Carminha tenta entender por que Max está tão distante, Janaína toma uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ela sabe que continuar calada só dará ainda mais força para as armações de Max e de Lúcio. Depois de tudo o que aconteceu na mansão, ela percebe que chegou o momento de colocar um ponto final nessa história. Sem perder tempo, Janaína procura Jorginho. O rapaz ainda está completamente abalado depois da discussão com Nina e tenta organizar tudo o que aconteceu nas últimas horas. Mesmo assim, decide ouvir atentamente o que Janaína tem a dizer. Muito emocionada, ela começa a falar. Sua voz treme ao recordar o sofrimento que viveu por causa do próprio filho. Janaína confessa que nunca imaginou que Lúcio chegaria tão longe e diz que sente vergonha de tudo que ele fez. Jorginho escuta cada palavra em silêncio. Então, Janaína faz uma revelação que muda completamente a situação. Ela confirma que Lúcio participou da tentativa de assalto à mansão. Mas não para por aí. Segundo ela, Lúcio não agiu sozinho. Max também participou de toda a armação. Ao ouvir aquela declaração, Jorginho sente como se todas as peças finalmente começassem a se encaixar. As atitudes estranhas de Max, as mentiras, as manipulações e os acontecimentos dos últimos dias passam a fazer sentido. Janaína continua seu relato e explica que Max ajudou Lúcio a entrar na mansão, aproveitando o fato de conhecer cada detalhe da casa e a rotina da família. Ela diz que jamais conseguiria conviver com aquele peso na consciência e que decidiu contar toda a verdade antes que fosse tarde demais. Jorginho agradece pela coragem de Janaína, mas sua revolta cresce a cada segundo. Ele percebe que Max colocou toda a família em perigo apenas por interesse e dinheiro. Enquanto isso, em outro núcleo da novela, uma descoberta inesperada promete mudar a vida de Paloma. Sem querer, ela escuta uma conversa entre Cadinho e Alexia. No início, acredita que os dois estejam apenas discutindo detalhes do casamento. Porém, conforme presta atenção, percebe que existe um segredo muito maior escondido naquela conversa. Cadinho acaba deixando escapar uma informação que jamais deveria ter sido revelada. Paloma fica completamente paralisada. Ela descobre que Cadinho é seu pai.
A jovem custa acreditar no que acabou de ouvir. Sua cabeça fica tomada por perguntas. Por que esconderam isso durante tanto tempo? Quantas pessoas já sabiam da verdade? Ainda muito abalada, ela prefere guardar silêncio por enquanto, mas entende que sua vida nunca mais será a mesma. Enquanto isso, Tufão continua tentando encontrar respostas sobre Rita. Depois de sair do lixão, ele não consegue esquecer as palavras de Lucinda. A cada minuto, cresce sua certeza de que existe uma ligação muito maior entre Rita, Nina, Jorginho e Carminha. Na mansão, Carminha observa Max com atenção. Ela percebe que ele está inquieto, distraído e responde de maneira agressiva sempre que ela faz alguma pergunta. Pela primeira vez em muito tempo, Carminha começa a desconfiar que Max esteja escondendo alguma coisa dela. Sem imaginar que Nina está manipulando toda a situação, ela chega a pensar que o amante possa estar envolvido com outra mulher. Max tenta desconversar, mas suas respostas não convencem Carminha. A tensão entre os dois aumenta, e o relacionamento entra em uma crise cada vez mais profunda. Enquanto isso, Jorginho já tomou sua decisão. Depois de ouvir toda a verdade de Janaína, ele não pretende mais esperar. Ele sabe que precisa enfrentar Max imediatamente. Sem avisar ninguém, segue para a mansão decidido a colocar um fim em todas as mentiras. Ao entrar na sala, encontra toda a família reunida. Tufão conversa tranquilamente com Leleco. Carminha tenta manter a aparência de normalidade. Max age como se nada estivesse acontecendo. Mas a tranquilidade dura apenas alguns segundos. Jorginho entra decidido. Seu olhar demonstra toda a revolta acumulada. O silêncio toma conta da sala. Todos percebem que alguma coisa muito séria está prestes a acontecer. Sem rodeios, Jorginho aponta para Max. Com a voz firme, ele faz uma acusação que deixa todos completamente chocados. Ele afirma que Max participou da tentativa de assalto à mansão. E vai além. Diante de toda a família, chama Max de ladrão. Por alguns instantes, ninguém consegue dizer uma única palavra. Carminha arregala os olhos. Tufão olha para Max tentando entender o que está acontecendo. Leleco permanece completamente sem reação. Max, por sua vez, demora alguns segundos para responder. Quando finalmente consegue falar, tenta transformar toda a situação em uma mentira criada por Jorginho. Ele afirma que o rapaz está confuso e diz que alguém está tentando colocá-los um contra o outro. Mas Jorginho não recua. Ele revela que Janaína confirmou toda a participação de Max no crime. A revelação aumenta ainda mais o clima de tensão. Max percebe que está perdendo o controle da situação. Seu nervosismo fica evidente. E é justamente nesse momento que a discussão foge completamente do controle. A sala da mansão mergulha em um silêncio absoluto depois da grave acusação feita por Jorginho. Ninguém consegue acreditar no que acabou de ouvir. Todos olham para Max esperando uma reação, enquanto Carminha tenta disfarçar o nervosismo. Ela sabe que qualquer erro pode fazer toda a verdade vir à tona. Max encara Jorginho por alguns instantes sem dizer uma palavra. Seu rosto demonstra uma mistura de raiva e preocupação. Ele percebe que aquela não é apenas mais uma discussão. Pela primeira vez, sente que pode perder o controle da situação. Sem aceitar ser chamado de ladrão diante de toda a família, Max explode. Ele parte para cima de Jorginho e tenta intimidá-lo, afirmando que tudo aquilo não passa de uma mentira inventada para destruir sua reputação. Mas Jorginho não se deixa intimidar. Pelo contrário. Quanto mais Max tenta se defender, mais convicto ele fica de que está diante de um homem capaz de qualquer coisa para escapar de suas responsabilidades. A troca de ofensas rapidamente sai do controle. Os dois começam a discutir aos gritos. Carminha tenta interromper a confusão, mas percebe que ninguém está disposto a ouvi-la. Leleco observa a cena completamente assustado. Tufão exige que os dois se acalmem e tenta entender de onde surgiram acusações tão graves. Mas já é tarde demais. Tomado pela revolta, Max empurra Jorginho. O rapaz reage imediatamente.
Os dois começam uma briga diante de todos. Empurrões, ameaças e socos transformam a sala da mansão em um verdadeiro campo de batalha. Carminha grita desesperada para que eles parem. Tufão corre para separar os dois. Leleco e os demais moradores da casa também tentam impedir que a situação termine em tragédia. Mesmo sendo contido, Jorginho continua apontando para Max e afirma, diante de todos, que não descansará enquanto não provar que ele participou da tentativa de assalto à mansão. As palavras deixam Max ainda mais furioso. Ele percebe que Jorginho não pretende desistir. Enquanto isso, Janaína também toma uma importante decisão. Depois de tudo que descobriu sobre Lúcio, ela entende que proteger o filho apenas piorou a situação. Em uma conversa emocionante com Nina, Janaína diz que não consegue mais conviver com tantas mentiras. Ela afirma que deu inúmeras oportunidades para Lúcio mudar de vida, mas ele escolheu seguir o caminho errado. Com lágrimas nos olhos, garante que, se ele insistir em permanecer na mansão, fará a denúncia pessoalmente. Nina apoia a decisão de Janaína. Ela sabe que Lúcio representa um grande perigo e entende que chegou o momento de enfrentar as consequências de seus atos. Ao mesmo tempo, Jorginho também endurece sua posição. Ele afirma que não permitirá que Lúcio continue enganando Tufão. Se for necessário, contará tudo o que sabe. Enquanto isso, em outro núcleo da novela, Paloma tenta lidar com a descoberta que acaba de fazer. A revelação de que Cadinho é seu pai muda completamente sua maneira de enxergar o passado. Ela relembra diversos momentos da infância e tenta entender por que essa verdade permaneceu escondida durante tantos anos. Sem coragem para enfrentar Cadinho naquele momento, prefere guardar segredo e refletir sobre tudo o que ouviu. Na mansão, Carminha continua observando Max. Depois da discussão com Jorginho, ela percebe que o amante está diferente. Ele evita responder perguntas. Sai de casa sem explicar para onde vai. Fica constantemente distraído. Essas atitudes fazem nascer uma nova suspeita. Carminha começa a acreditar que Max esteja se envolvendo com outra mulher. Sem imaginar que Nina está manipulando cada passo do amante, Carminha passa a segui-lo discretamente. O ciúme cresce a cada minuto. Ela promete descobrir toda a verdade custe o que custar. Enquanto isso, outro momento emocionante acontece no Divino. Rony percebe que Suelen continua desesperada com a possibilidade de ser deportada. Depois de pensar bastante, toma uma decisão inesperada. Ele propõe um casamento de fachada. Segundo Rony, essa pode ser a única maneira de ajudá-la a permanecer no Brasil. Suelen fica completamente emocionada com a atitude. Ela jamais imaginou receber um gesto tão generoso. Depois de alguns instantes de silêncio, aceita a proposta. Os dois sabem que aquele casamento será apenas um acordo. Mas também entendem que essa decisão poderá mudar completamente a vida dos dois. De volta à mansão, o clima continua extremamente pesado. Jorginho deixa claro que sua luta está apenas começando. Ele não pretende descansar enquanto não descobrir todas as armações de Max. Ao mesmo tempo, Tufão permanece profundamente abalado. As últimas revelações aumentam ainda mais suas dúvidas. Ele sente que existe algo muito maior acontecendo dentro de sua própria casa. Sem perceber, está cada vez mais próximo de descobrir toda a verdade sobre Rita, Nina, Carminha e o passado de Jorginho. Já Nina observa tudo à distância. Ela sabe que seu plano está entrando na fase mais perigosa. Qualquer erro pode colocar tudo a perder. Mas também entende que, pela primeira vez, Carminha e Max começam a perder o controle da situação. Os segredos que permaneceram escondidos durante tantos anos estão começando a aparecer. E a cada novo capítulo, a queda dos dois parece inevitável. O capítulo termina deixando várias perguntas no ar. Será que Tufão finalmente descobrirá toda a verdade sobre Rita? Jorginho conseguirá provar que Max participou do assalto? Carminha descobrirá que Nina está manipulando Max? E até quando os segredos continuarão escondidos? Os próximos capítulos prometem fortes emoções e podem mudar para sempre o destino de todos os personagens de Avenida Brasil.
Não perca o próximo resumo, porque a história entra em uma fase decisiva e novas revelações prometem surpreender o público do início ao fim. E é assim que termina mais um capítulo emocionante de Avenida Brasil. E agora, eu quero saber o que você achou deste capítulo da novela. Que nota de 0 a 10 você dá para o resumo de hoje? Aproveita também para me contar de qual cidade você está assistindo a este resumo. E se você quiser ficar sabendo de mais uma bomba dos próximos capítulos da novela Avenida Brasil, então assista a um destes vídeos, que irão aparecer para você aí na sua tela. Para você saber em primeira mão